22 de fevereiro, domingo, estamos juntos, já há 53 conversas e bate-papos. Siga o seu próprio caminho. Isso me paralisa aqui um pouco, porque é difícil a gente seguir o nosso próprio caminho, assim, muito fiel àquilo que... Tô falando é difícil, tô falando por mim, tá? Pela minha experiência. Sendo fiel exatamente àquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca alcançar, aos nossos reais desejos, a nossa real essência. Seguir o seu próprio caminho demanda coragem. E qual é o meu caminho, né? Eu acho que cada um encontra o seu e isso é muito facilitado quando a gente investe tempo em autoconhecimento, em autodesenvolvimento. Eu acho que se eu pudesse resumir o que é o autoconhecimento, é um investimento para você encontrar o seu próprio caminho. Porque a gente cresce numa sociedade, né? A gente cresce com pessoas, com os nossos pais, nossos primos, nossos avós, nossos líderes de escola, né? Os professores, líderes religiosos, as pessoas que trabalham com a gente, que trabalham com os seus pais. Depois a gente vai crescendo, os nossos colegas, os nossos amigos, a nossa escola, a nossa faculdade, o nosso trabalho, os lugares que a gente frequenta, os esportes que a gente frequenta, os grupos, e aí a gente é bombardeado, não no mau sentido, mas nós somos bombardeados de informações, né? Com a internet também aí, mas na nossa formação, né? Na nossa experiência de vida, com aquilo tudo que a gente passou, com tudo que diziam, né? Com as crenças que vêm com as próprias pessoas, a gente carrega com a gente. Pensamentos, forma de pensar, formas de enxergar a vida, que são as crenças. Nós carregamos isso a partir das gerações que vêm, né, da gente. Aquelas pessoas que cuidam da gente maravilhosamente bem. Elas também trazem com elas as dores delas, os desafios delas, as experiências delas. E isso vai fazendo muitas vezes com que a gente construa o nosso caminho ou vá seguindo um caminho que muitas vezes não é exatamente aquele nosso caminho, sabe? A gente vai se moldando, até muitas vezes para agradar, muitas vezes por medo de desagradar ou medo de desagradar a mesma coisa. Mas o fato é que todo mundo, não tem exceção, de alguma forma segue, né, parte da vida, fase da vida, ou às vezes até a vida toda, não completamente fiel a si. Sabe por quê? Porque, primeiro, nem nós somos fiéis a nós mesmos, né, aquilo que de fato somos em essência. E isso, como eu falei, demanda coragem, demanda investimento, demanda uma vida toda se evoluindo. E é muito gostoso, no final das contas, é libertador, porque quando a gente vai encontrando qual é o nosso caminho, de fato, aquele que vibra no nosso coração, tudo vai ficando mais leve, vai fazendo mais sentido. Só que uma coisa é a gente encontrar isso, e outra coisa, muitas vezes, a gente ter que enfrentar as pessoas que a gente ama com decisões diferentes da expectativa que elas tinham. Eu passo isso, ontem mesmo. Tava compartilhando com meus pais algumas decisões minhas de vida e que eles não pensam da mesma forma. Nos últimos 6 anos, eu tive que enfrentar muitas expectativas de pessoas diferentes daquelas que eu estava escolhendo. De sair do trabalho, mudança de relacionamento, de decisões em relação à minha empresa. E muitas vezes, como eu falei, são pessoas que nos amam, então é muito desafiador, né? Só que seguir o nosso próprio caminho é o único caminho para o real sucesso. É o único. Encontrar pessoas que de fato estejam abertas a aceitar as nossas escolhas, o nosso caminho, se elas forem, obviamente, éticas, se as nossas escolhas e os nossos caminhos estiverem nos levando para algo bom, né?
Então, se formos discretos e estivermos suficientemente preparados, podemos encontrar uma compensação em cada decepção. Aqui fala muito sobre decepção, que a gente vai, se a gente não estiver, se formos discretos e estivermos suficientemente preparados, podemos encontrar uma compensação em cada decepção. Esse preparado aqui eu entendo como autoconhecimento, né? Como íntimo de si. O preparado eu entendo como isso. Na verdade, eu me sinto muito mais preparada para a vida, para enfrentar a vida, para enfrentar o próprio Instagram, para enfrentar, né, para eu estar aqui colocando a minha palavra, a minha voz. Eu me sinto mais preparada como um todo, porque eu sei que o que vem de lá não vai me abalar, eu sei que o que vem de lá é uma opinião do outro, enfim. E aqui diz esse lugar que nós vamos sempre encontrar algo positivo dentro da decepção, seguindo o nosso próprio caminho. Decepcionar pessoas é algo que faz parte de encontrar o seu próprio caminho. Gente, eu decepcionei tantas pessoas na minha vida nesses últimos anos. Especialmente os meus pais. Porque eu tive e tenho que fazer um movimento de crescimento. Só que a gente sabe quando a gente tá trilhando o nosso caminho certo. E não significa que a gente não vai cair, que a gente não vai ter falhas. Mas quando você tá muito íntima de si, muito íntimo de si, muito preparado, muito atento às suas emoções, estudando a si, se observando. Este lugar seu do seu próprio caminho, de entender que você vai decepcionar o outro e que a expectativa é só do outro. Porque primeiro você trabalhou as suas expectativas, você tá muito consciente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que crio muitas expectativas relacionadas a várias coisas. Não vou abrir aqui em exemplos agora, mas eu trabalho isso, então eu tô preparada para isso. E isso facilita com que eu esteja preparada para não atingir a expectativa do outro. E simplesmente dizer, é isso. Olha, você me desculpa, mas é isso. Olha, eu tô sendo verdadeira com você, mas é isso. Desagradar, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, pelo que eu ouço, sabe? Nas rodas das pessoas. A gente tem muito medo, receio, ou não quer desagradar o outro. Quantas pessoas eu vejo se virando em 1000, em 1 milhão, ou até contando uma mentira pra si mesmo, porque não quer desagradar o outro. E às vezes é coisa simples, tá? É dentro de casa. Às vezes a pessoa fala assim, você quer comer isso ou isso? Aí você fala, tá bom, eu vou comer isso aqui só pra... Você não quer desagradar, sabe? Em tudo na vida, nessas coisinhas piquititicas. Só que vai virando um bolo dentro de você, porque você vai dando não pra si. Não. E esses nãos, de novo, eles são pitititicos. Pitititicos. Ao invés de falar assim, olha, você me desculpa, eu não posso falar com você agora, tá? Porque eu não tô bem aqui, ou eu tô ocupada com alguma coisa. Daqui a pouco eu falo com você. Isso é seguir o seu próprio caminho também. É ser verdadeiro consigo. É dizer, olha, eu não tô afim de ir hoje. Sem ficar dando desculpas. Desculpas mesmo para aniversários, para festas. Olha, eu não vou. Eu não tô me sentindo bem. Eu não vou estar lá inteira, não vou estar em verdade. É um caminho muito desafiador você ser verdadeiro consigo primeiro, né? Então, isso diz muito sobre seguir o seu próprio caminho. E eu não vejo um outro caminho a não ser o autoconhecimento. E falando em caminho, caminho da fé. Já fez? Já ouviu falar? Esse ano de outubro, esse mês de outubro desse ano, eu tô levando um grupo de pessoas. Eu senti um chamado na minha última peregrinação, eu já fiz algumas vezes, e na minha última peregrinação eu senti um chamado que eu precisava levar mais pessoas. Na última vez que eu fui, eu compartilhei bastante na rede social e foi bem legal.
E tá super especial, assim, porque tá todo organizado já, toda a questão logística, de pousadas, de alimentação, dos dias, das quilometragens, tudo mais. A gente vai ser guiado pelo alemão, né, como guia muito experiente ali no caminho, já há mais de 20 anos. E eu também com a minha contribuição pessoal, profissional, né, de peregrina, de mulher, de profissional. Também, né, tô fazendo esse trabalho para tornar o caminho mais especial. E aí me veio agora no final desse vídeo a palavra caminho, é sobre isso. Vamos fazer, vamos caminhar juntos? Se você tiver interesse, me chama, me fala lá no direct. Meu Instagram é o @aluciadomarketing. Eu te passo todas as informações, tá bom? Um beijo.